Olá, meus queridos irmãos em Cristo de todo mundo e de todo o Brasil. Eu me chamo Fábio, do canal Caminhando em Verdade, e hoje nós vamos para o vídeo número 7, o quadro especial sobre os desigrejados. Eu sei que muitos já devem estar de saco cheio em ver esses vídeos, mas o que eu comecei em Cristo Jesus, se Deus quiser, eu irei terminar. Para os interessados, para os que realmente querem aprender um pouco mais sobre isso, para os que não quiserem ter dúvida ou não ter o que responder na hora que for perguntado, não deixe de seguir o card especial que está desse lado aqui. Aparecerá aí, né, a playlist de todos os vídeos, né, do 1 até o 7, até esse aqui, no caso até o 6. Então, esse aqui é a continuação do vídeo 6, né? Nós estamos ainda lendo a apostila sobre o comentário da Wikipédia, ou Wikipedia, né, Enciclopédia Livre, e nós estamos aqui relatando, né, o que os homens do passado falaram referente à questão de denominação. Então, hoje, o tema será principalmente o que os reformadores ou que os pais das igrejas denominacionais ou igreja evangélica disse referente à questão de dar nome às igrejas. Enquanto muitos hoje usam a desculpa que as igrejas de Apocalipse tinham nome, sem compreensão nenhuma do que estão falando, eles baseiam nesses textos e, ao contrário deles, os pais da fé falam totalmente ao contrário, como nós aqui estamos a novamente repetir um trechinho pequeno que eu li no final do vídeo 6, amém? Então vamos lá. Para quem não conhece o trabalho do canal, que gostar do conteúdo, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe aos irmãos que vierem assistir, aos visitantes também, ou os que já são inscritos, compartilhe e deixe aí as suas opiniões, o comentário é muito importante para saber se estão realmente gostando desse quadro aí, Os Desigrejados, um quadro especial, nunca feito no YouTube, vocês podem procurar, não vai ter uma série tão grande, de 7 vídeos, talvez chegue até o 10º vídeo, ou passe, vamos ver aí, conforme a vontade do Senhor. Então vamos lá, continuando a leitura. Da mesma forma, John Wesley, que estava relacionado com a origem do movimento e da denominação metodista, deixou claro que os seus motivos foram focados na construção e amadurecimento da fé cristã e de nenhuma maneira fundar uma nova denominação cristã que contra a sua vontade estava acontecendo. O John Wesley, que é João, né, disse sobre isso: eu queria que o nome metodista nunca fosse mencionado novamente, mas que se perdesse no esquecimento eterno. Olha só, meus irmãos, que coisa interessante. O próprio John Wesley, e hoje tem a teologia, né, arminiano ou João Calvino, né? Então é uma tristeza, né? Mas tudo bem, vamos continuar, que hoje eu não quero comentar muito não, quero mais ler. Charles Spurgeon, sei lá, não sei falar inglês, então vocês me perdoem, né? Charles Spurgeon, cujos sermões foram rotulados como nome de Batista, disse certa vez, olha lá, esse Charles Spurgeon, né, provavelmente é o fundador da Batista. Ele disse uma vez: digo do nome Batista, ainda que pareça mais do que o próprio nome de Cristo. Digo do nome Batista, ainda que pareça mais do que o próprio nome de Cristo, dure para sempre. Estou ansioso para o dia em que não haja mais a vida ou nome Batista. Ou seja, ele queria que o nome de Cristo continuasse, durasse eternamente. A mesma expressão que está na Escritura. Os cristãos, os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos ou pequenos cristos, né? Esse é o máximo do nome que podemos nos dar àqueles que creem em Cristo. Mas as pessoas não compreendem isso. Vamos continuar lendo.
O pai da fé, o reformador Henry Ward Beecher, né? Ward Beecher, expressou sua recusa em chamar congregacionais outros cristãos quando disse: deixe-me falar com você na língua do céu e chamá-los de cristão. Olha só. Então, alguns que estavam congregando naquela época, ele falou: deixe-me chamar vocês apenas de cristão, e não de um nome da igreja ali que estava reunida, né? Ou se colocar o nome no prédio, né? Como hoje fazem. Albert Barnes disse, cujos sermões foram rotulados com título de presbiteriano, escreveu dessa forma: essas divisões devem ser reunidas sob o santo nome cristão. Olha só, nossa, até me arrepia, porque eu sempre falei isso nesse canal, irmão. Quem me conhece, quem conhece o trabalho desse canal, vai ver que desde os primeiros vídeos tem coisas dessa forma que eu citei, mesmo antes de conhecer isso. Eu sempre achei, por que esse tanto de igrejas, né? Por que esse tanto de nomes diferentes, com doutrinas diferentes, sendo que só há um Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só doutrina, uma só igreja, um só Espírito? Mas parece que eles não entenderam até hoje. Olha só o que esse homem falou. Essas divisões devem ser reunidas sob o santo nome cristão. Por quê? Porque vem de Cristo. Da mesma forma, George Arthur Buttrick disse: não é o meu trabalho fazer do mundo presbiteriano nem metodista. Nosso trabalho em conjunto abaixo de Deus é fazer que o mundo seja cristão. Olha, glória a Deus, viu? Olha, talvez muitos que não gostam de aspecto religioso nos vídeos, mas me perdoem, meus irmãos ou visitantes, dou glória a Deus novamente aqui, porque olha só o que esse homem falou no passado, né? George Arthur Buttrick disse: não é o meu trabalho fazer do mundo ou apresentar ao mundo o nome presbiteriano ou presbiteriano e nem metodista. Nosso trabalho em conjunto abaixo de Deus é fazer com que o mundo seja cristão. Aí está correto. George Whitefield também deu seu sermão na Pensilvânia, onde se opôs ao denominacionalismo. Olha só que interessante. Quem achar que é só os desigrejados que se opõem, preparem-se, os pais da fé também se oporam, né? Afirmando que no céu não há nomes, apenas os cristãos. Da mesma forma, sabe-se que o George Fox não tinha a intenção de fundar uma nova denominação, mas ele e seus amigos simplesmente desejavam compartilhar os princípios puros e verdadeiros do cristianismo, na sua simplicidade original, lógico, na fé comum, sem compromisso, né? No qual fazia se unindo para pregar às pessoas, orar ou adorar a Deus em encontros fraternos. No entanto, um juiz chamou de uma forma pejorativa Fox e seus amigos de Quakers. Vamos ver o que significa Quakers? Quakers era, deixa eu ver aqui, tremedores do corpo ao receber o Espírito, ou pais, né? País da religião anglicanismo ou anglicana protestante oficial da Inglaterra. Interessante isso aqui, hein? Muito interessante. George, quem é George? George Fox. George Fox foi um missionário inglês de 1690, criador da Sociedade dos Amigos, seita religiosa conhecida como os Quakers. Por que Quakers? Porque eram os tremedores, né? Então, esses homens colocaram o nome pejorativamente, assim como hoje também pejorativamente chama todos aqueles que não estão nos templos de pedra de desigrejado ou desviado, né? Mas atualmente eles estão com muito medo dos desigrejados, porque está tendo aí um grande movimento, né? E não era para menos, com o advento da internet também, de
um êxodo. Eu já falei isso nos primeiros vídeos, uma saída, né? A êxodo significa saída enorme das igrejas denominacionais para a igreja verdadeira de Cristo, onde todos os lugares onde se juntarem cristãos, ali o Espírito do Senhor estará dentro de cada um, e quando se juntamos somos o corpo, onde o Espírito ou cabeça, que é Jesus, ele nos completa. Nós somos essa noiva maravilhosa quando nos reunimos em amor, em adoração, para servir uns aos outros, porque nós não servimos a Deus, conforme Atos 17, 24 em diante. Nós servimos aos irmãos em amor, e assim agrada a Deus, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o nosso próximo como a si mesmo. Se bem que eu sempre digo que amar ao próximo não é uma tarefa fácil. Para mim, é uma das coisas mais difíceis, tá? Eu sou bem sério. Alguém pode dizer, para mim não é difícil. Eu não sei, irmão. Depende do que você vê, né? Se você achar que amar o próximo é apenas dar alguma coisa pro próximo, então você ainda não entendeu o que é amar o próximo. Amar o próximo é algo muito mais profundo, requer muita dedicação sua, você tem que ser o menos carnal possível. Você tem que fazer com que a sua natureza seja treinada a isso, né? Mas não é naturalmente? Alguns sim, mas muitos não agem naturalmente. Então você, pelo Espírito, tem que treinar a sua natureza a amar, a estar compartilhando, aceitando, né? Então é muito difícil de amar os nossos próprios parentes, nossos próprios filhos, nossa própria esposa. Quanto mais amar os filhos dos outros ou os irmãos. Não é tão simples como as pessoas pensam não, irmãos. Então, vamos continuar. Enquanto isso, Alexandre e Thomas Campbell também iniciarão um movimento, ou iniciaram, né? Aqui escrever errado, mas tudo bem. Um movimento para retornar aos fundamentos do cristianismo primitivo e acabar com o denominacionalismo. É algo que eu já não acho muito correto. Porque senão as pessoas falam, está querendo criar um novo sistema. Para mim já existe um único, exclusivo, específico e perfeito sistema, que é o de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, verso 6 em diante, diz, admiro que estejais passando onde pressa. Tudo bem, aqui ele está escrevendo para um determinado povo, um determinado local, uma determinada igreja, que é aos Gálatas, mas a ideia do princípio, o conceito é o que vale, meus irmãos. Porque ele diz ali, olha, vocês estão passando tão depressa do evangelho genuíno, verdadeiro, para outro, o qual não há outro evangelho. Na verdade, não há possibilidade de há outro, porque só existe um perfeito, puro, verdadeiro, de Cristo. Mas dentre vós alguns vos perturba, trazendo algo além do que já está escrito. Mas eu digo, mesmo nós, os apóstolos, um anjo vindo do céu, trouxer ou trazer qualquer coisa que vai além do que já está escrito, que seja maldito, o anátema, dependendo. Diz que anátema tem duas versões, uma no Antigo Pacto, outra ali no Novo. Mas não importa, é algo ruim, algo que não faz bem, né? Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, né? Porque as pessoas pensam que vamos detonar as denominações, os prédios, e vamos fazer nosso sistema da graça. Aí não é à toa que dentro da ideia desigrejado, vou pôr entre aspas, porque eu já expliquei em vários vídeos anteriores aí no card, que já foi, né? Não vai aparecer agora, mas já apareceu no começo, que essas pessoas que auto se dizem da graça e que não estão nas igrejas denominacionais ou nos templos, dá margem para que as pessoas dos templos, né, ou as pessoas que são das denominações, falem mal mesmo. Por quê? Porque cada um quer criar o seu próprio sistema. Vocês podem assistir desde o primeiro vídeo desse canal, que deve ter quase uns 50 vídeos, não sei, talvez menos. Assista desde o primeiro, vê se você encontra algum vídeo falando da denominação a qual eu pertenço, ou pelo menos que eu estou ou esteja fundando uma nova forma, né? Ou falando de alguma forma exclusiva, que sempre vai treinar aqueles cordeirinhos. Por exemplo, né? Eu não vou aqui citar nome, né? Porque ainda são irmãos pequenos na graça e pode se ofender e começar a querer me levar aí
perante a juízes, né, iníquos, como Paulo fala, né, já que não tem nenhum no meio da igreja que julgue, esses irmãos, como os grandes líderes religiosos, gostam de processar, né? Isso aí já é normal. Gostam porque são carnais, né? Não aguentam ouvir a verdade. Mas, por exemplo, existem alguns bispos ou padres não, apóstolos ou superpastores da atualidade chamada da graça, ou apenas irmãos irmão Antônio, irmão Gebusaldo, né? Para não dizer outros nomes, que vivem falando de tantas coisas assim e rapidamente pega muito inscrito esses homens. Por quê? Porque os primeiros vídeos eles sentam o pau e primeiro deixa lá comentários desligados abaixo. Aí ninguém vai refutar, ninguém vai falar nada. Então ali ele pode falar e já vai, aí seguidores só vai acompanhando, porque o cara é eloquente, o cara fala mesmo. E aí vai aos poucos treinando um grupo que quando você vai falar alguma coisa lá nos vídeos deles, depois que eles começam a liberar os comentários, aí eu chamo de gado, a massa, né, que sempre seguiu esses homens, supostamente da graça. Quando você faz um comentário da palavra, especificamente das escrituras, refutando algo de algum vídeo deles, a primeira coisa que eles falam é mais um cão guloso, é um desses pastores cão guloso. Nem me conhece, eu nem conheço quem está comentando ali embaixo, mas eles têm um prazer, ou talvez foram treinados para isso. Ou quando está fazendo um vídeo, né? Esse tal está fazendo um vídeo, aí tem um irmão ou uma irmãzinha lá de fundo do áudio. É verdade. Então você vê que são tirando da frigideira e jogando para o fogo, ou tirando do fogo e jogando na frigideira. E aí monta o seu sistema. Monta o seu sistema da forma de falar. Quando vai começar seus sermões, sempre pergunta se está todos ali, estamos todos, estamos nisso. É a mesma maracutaia dos velhos líderes religiosos dos templos. Por quê? Porque eles querem treinar discípulos para si. Sempre foi assim. Nunca discípulo para Jesus Cristo. Esse é o maior problema de hoje. Então, tanto os denominacionais, os que dizem que está fora e está na graça, talvez conta no dedo da mão esquerda, na mão esquerda, nos dedos da mão esquerda, né? Quantos salvam realmente que estão aí fazendo trabalhos que não tem ali seguidores para si, né? Por exemplo, um muito conhecido no YouTube que eu poderia indicar e falar, não, esse homem sim tem coisas que a gente se diverge, mas ele é um homem muito sábio e eu não vejo ele treinando ali uma massa para estar o seguindo, né? Que é o Mário Persona. Ele é um irmão que eu admiro, um irmão que eu acho que tem um grande conhecimento, apesar que algumas coisas, né, eu tenho como dúvida, provavelmente ele diverge, né, referente a isso, mas tudo bem até aí. Mas é um homem que você vê que, e mesmo assim, todo mundo que vai procurá-lo, certa vez, um irmão comum mandou um comentário abaixo em um dos nossos vídeos falando assim: você é daqueles grupo do Mário Persona que se reúne ao nome apenas do Senhor? Então, de tanto eles ouvir que o Mário Persona às vezes fala assim, olha, nós devemos reunir apenas pelo nome do Senhor, ao nome do Senhor, então eles já criaram ali como se fosse um grupo que se reúne ao nome do Senhor, e isso meio que tem que tomar um cuidado, que senão torna quase uma denominação ao nome do Senhor, né? Mas Mário Persona, deixando bem claro, nunca pregou isso, nunca comentou essas coisas, e muito menos ele nunca ensinou dessa forma. Ele sempre apresenta nos vídeos que eu acompanho há muito tempo, sempre Jesus Cristo, né? Sempre voltado a uma igreja única, exclusiva, até pode ter as igrejas locais, mas exclusivamente uma igreja única, universal, que se reúne em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, está corretamente. Amém? Então vamos lá, continuando aqui a leitura, né? Deixa eu ver aqui, onde é que eu parei, meus irmãos, para não... Tá, terminei aqui. No entanto, um juiz chamou, de uma forma pejorativa, Fox e seus amigos de quackers, ou tremedores, né? Pejorativamente, assim como faz hoje com os desigrejados. E assim foram chamados simpatizantes, até que foi considerada uma denominação.
acabou virando uma denominação. É isso que eu falei para vocês. Há um perigo, os supostos pregadores da graça hoje, exatamente por isso, meus irmãos. Eles começam na graça, a coisa vai crescendo, daqui a pouco torna um movimento, né? Bem diferente do início ou do entendimento que Cristo gostaria que tivesse. Enquanto isso, Alexandre e Thomas Campbell também iniciaram um movimento para retornar ao fundamento do cristianismo, é o que eu já tinha lido, primitivo, e acabar com as denominações, né? No entanto, ao longo do tempo, o movimento foi interpretado como uma denominação, agora conhecida como os discípulos de Cristo. Olha só, nem conhecia. Este e muitos outros personagens da história do cristianismo viu os denominacionais claramente um problema. E também não havia planejado que novas seitas fossem formadas. É exatamente disso que eu estou falando. As pessoas saem das igrejas denominacionais, dos templos, e vão se formando seitas por aí. Heresia sem fim, né? Cada pregador da graça que prega cada coisa que nós vemos, que olha, dá até arrepio. Alguém pode falar, mas você prega certinho, irmão Fábio? Não, a questão não é eu prego certinho. Eu tenho humildade suficiente que o dia que alguém falar assim, olha, tá errado isso aqui, e eu reconhecer nas escrituras e nos textos que a pessoa estiver me enviando que eu estou realmente errado, eu preciso antes me convencer daquilo. Porque tem gente que vê que está errado e quer manter ali pelo ego, pelo orgulho, de não voltar atrás, mas eu preciso me convencer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem rápido que não tem nada a ver com o tema aqui dos igrejados. Atualmente eu com um irmão do Amazonas, chamado Edgar, um grande irmão, nós estamos estudando profundamente, ele está mais avançado nesse entendimento, no sentido de aceitação, de que a escatologia já está consumada, ou a escatologia consumada, que Cristo já veio, Cristo já voltou, Cristo já arrebatou os discípulos da época e tal, nem tem arrebatamento, o céu e a terra não serão destruídos, entre muitos outros pontos que eles falam e que eu diverjo, eu sou divergente muito nesse sentido. Eu vou divergir até que as escrituras possa me convencer disso. Mas, veja bem, eu não estou aqui também travado. Eu estou tentando ver todos os textos que eles falam. Eu estou aqui buscando profundamente a observar para não cometer erro, né? Verdadeiramente com minha intenção ou eu sabendo. Se eu não souber que eu estou cometendo erro, eu não estou pecando. Mas se eu sei que é errado e continuo errando, isso é pecado diante de Deus. Entendeu, meus irmãos? Ou visitantes. Então, continuamos. Algumas pessoas têm se confundido sobre isso. E acham que ao pertencer a uma denominação cristã em particular, podem ser salvas. Mas o Novo Testamento afirma que não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, que nome é esse? Cristo Jesus. Atos capítulo 4, verso 12. Isso está. Interessante saber disso. Porque, por exemplo, quando você vê uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil, do Brasil, para mim pouco importa, como eles gostam de ser chamados, não que eu desrespeito os irmãozinhos, mas a ideia em si. Meus irmãos, veja bem, é exatamente o que está falando aqui, ó. Eles dizem que a porta da graça é na congregação cristã. Só que o texto está dizendo ao contrário. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome. Então salvação está no nome do Filho unigênito de Deus, do Cristo ressurreto. Esta sim é a verdadeira porta da graça. Entende, meus irmãos e visitantes? E também meus irmãos aí da congregação cristã no Brasil. Entendam isso e vocês vão saber que não há um lugar de adorar, não há um lugar para ser salvo no sentido físico, onde Deus está, que nós devemos ir até lá. Amém? Então, esse é o sentido. Vamos ler mais uma parte aqui, vamos ver se é isso mesmo. Tem mais uma parte aqui, que diz assim, ó. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Olha só que coisa, hein? Olha lá que coisa. Vamos ler aqui 1 Pedro 4,14.
Olha só, na Bíblia Judaica Completa. Interessante, hein? 1 Pedro. Cadê 1 Pedro? 1 Pedro 4, verso 14. Olha o que diz aqui, ó. Se vocês são insultados por causa do nome do Messias, quão abençoados são, porque o Espírito, né, da glória ou da Shekinah, né, isto é, o Espírito de Deus está sobre vocês. Olha lá o que está falando. Que nenhum de vocês sofra por ser assassino, ladrão, criminoso ou alguém intrometido em assuntos alheios. Contudo, caso alguém sofra por ser messiânico, Messias ou do Messias, não se envergonhe, mas dê glória a Deus pela forma com que porta esse nome, porque chegou o tempo para que o início do juízo, ele começa pela casa de Deus, Israel, e se principia conosco, israelita, qual será o resultado para aqueles que desobedecem às boas novas de Deus? Se o justo é liberto por um triz, qual será o fim do ímpio pecador? Olha, irmão, vou falar uma coisa. Tem gente aqui que fala assim, é difícil ser salvo. É errado, viu? Esse texto aí na Bíblia de vocês está falando, se o justo é difícil ser salvo. Não é isso que está escrito. Está escrito, se o justo é libertado por um triz, né? Porque é por graça que você é salvo, não é pelas suas obras, né? Qual será o fim do ímpio pecador? Ou seja, aqui está dizendo qual será aqueles que não aceitam as boas novas. Agora, o interessante do texto que eu acabei de ler aqui é quando diz que se você sofrer por portar o nome de Jesus Cristo, amém, glorificado seja o nome de Jesus. Mas se você sofrer por ser uma congregação cristã, ou um Assembleia de Deus, assembleiano, ou um universal do reino de Deus, né? Como, por exemplo, aquele casal de bispo da igreja Renascer foram presos, né? E por que foram presos? Será que porque sofreram por portar o nome do Messias? Não. Se vocês verem a matéria aí no passado, vocês vão ver por qual motivo eles foram presos. Amém? Então, muito bem, vamos ler mais um pouquinho, que eu quero fechar hoje, pelo menos até aqui. Característica, novamente, outros pontos de característica nós vamos ler aqui, meus irmãos. Cristão que compartilha esse ponto de vista, muitas vezes tende a definir-se simplesmente como cristão, ou cristão. Qual o ponto de vista? Esse que Pedro falou, né? No entanto, por entender que não pertence a nenhuma denominação doutrinária específica, muitas vezes são reconhecidos em diversas áreas como cristão não denominacional. Em inglês, não denominationale, né? Christians, né? Um argumento utilizado por cristãos não denominacionais é de que os ensinamentos do Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Cristo, não são rotulados com nomes de uma denominação específica, mas simplesmente foram chamados de cristãos. Verdade isso, corretamente. Não está errado, não. Também é importante mencionar que esse tipo de cristianismo se opõe ao ecumenismo, já que o último considera a diversidade denominacional como aceitável, enquanto que para o cristianismo não denominacional, a multiplicidade de denominações cristãs é algo inadequado. Óbvio, está correto. Olha só, é interessante também que tem que observar uma coisa. Não é para os cristianismo, e sim as boas novas. Então, olha só, enquanto que para o cristianismo, não é para o cristianismo ou pelas ideias do cristianismo ou dos homens cristãos, não é nesse sentido que o ecumenismo não se encaixa. Entendam, meus irmãos e visitantes, você que é espírita, católico, ateu, seja qual for, indiano, muçulmano, que acho que muçulmano nem assiste vídeo como esse. Mas veja bem, o mundo prega o tal ecumenismo, né? Que é aquela multiplicidade de denominações, de religiões, né? E aqui está dizendo que os cristãos acham inadequado. Aí eu corrijo, não são os cristãos que acham inadequados tais práticas do ecumenismo, macro ou microecumenismo. Não, são as boas novas. Elas
é que realmente não tem espaço para encaixar tais doutrinas. Lembra que Paulo falou aos Gálatas? Não tem como encaixar essas multiplicidades de doutrinas que os homens criaram dentro da simplicidade e perfeita doutrina de Cristo. Amém? Então, o vídeo chegou a 30 minutos. Vamos parar por aqui. No 8º vídeo, vou até escrever aqui, o 8º vídeo, nós falaremos, se Deus permitir, se Deus quiser, congregações não denominacionais. Falaremos ainda sobre isso. E finalizamos aí, já indo para a apostila número 3. Nossa, que legal, hein? Passou rápido isso aqui, hein? Eu poderia já... É que tem muita coisa aqui a ser abordada, vai levar pelo menos mais uns 10 minutos, meus irmãos. Então vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Eu dou um grande abraço a todos os irmãos do mundo todo em Cristo Jesus, aos visitantes, aos que não são irmãos também, né? Aos que são visitantes que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. E se não entregaram, quando eu digo entregar é entendê-lo primeiro. Depois que entender, o seu coração vai automaticamente, né, ser compugnado, né? Vai ser ali impelido para receber esse amor. E ele irá te escolher e te preencher com a unção da graça do Espírito de Deus. E assim você vai confessar o seu nome, abandonar os seus pecados de outrora e os atuais, e ele não permitirá que sua natureza humana volta a te incitar, né, ou fomentar esses desejos da carne em sua vida. Sendo assim, eu deixo a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Se inscreva no canal, ative o sino para receber os próximos vídeos. Deixem seus likes, que isso é muito importante para a plataforma entender que vocês estão gostando, não para crescimento apenas desse canal, mas para divulgar tal palavra ou tais palavras que aqui foram ditas. E lembre-se, desigrejado não é saindo de uma denominação ou de um templo de pedra. Desigrejado é quem nunca recebeu Jesus Cristo em sua vida. Porque quem recebeu e foi lavado, remido e selado pelo Espírito Santo de Deus, ou Cordeiro de Deus, este está igrejado totalmente, ele fora ou dentro de um templo aí, feito por mãos humanas. Amém? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, até o número... Eita, nós, eu sempre erro aqui a posição da câmera. Número... Eita, tá muito grande. Aqui, número 9. Hoje eu não errei, não. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo.